Então hoje nós vamos fazer essa nécessaire usando a técnica da ressignificação dos retalhos, basicamente reaproveitamento de retalhos. Como você pode ver, aqui tem retalhos em jeans, em tricoline, ilonita, e eu estruturei as peças, os retalhos, em outro tecido também embaixo, olha. Ele é um tecido, é um tricoline, mas não é 100% algodão, mas também dá para ser reutilizado. Você pode utilizar como base qualquer tecido que não tem elastano, tá? Mesmo que ele não seja 100% algodão. Esse, no caso, é um veludinho que eu também estruturei num outro tecido misto. Eu basicamente coloquei uma colinha spray própria para tecido, para poder fixar um quadrado no outro e fazer umas costuras de quilting para poder fixar as duas partes. Eu dividi ao meio e dei uma distância de 5 centímetros e depois trabalhei com a distância do pé da máquina. Mas você pode fazer várias costuras, você pode fazer costuras decorativas, pode fazer zigue-zague, pode usar sua criatividade da melhor forma possível para deixar sua peça única e exclusiva, assim como eu venho mostrando bastante aqui no canal. Então eu costuro as partes e depois que eu costuro essas partes, eu tenho então que fazer o pé de máquina, né? E deixar na distância que eu determinei, no caso, assim. Então, a primeira estrutura que eu utilizo é um tecido embaixo de outro tecido. As duas partes ficam preparadas para que eu possa fazer o que eu quiser, ou uma aplicação, ou um bordado, enfim. Aqui eu vou fazer uma aplicação reaproveitando também um retalho de tecido sintético, ou sintético. É um pedacinho onde eu desenhei um coração, coloquei um pouquinho de cola e vou trabalhar com costura em zigue-zague ou costura em ponto reto. No caso aqui, eu fiz a costura em ponto reto, mas eu fiz o retrocesso da máquina para deixar bem estilizado esse coração. Você pode fazer costura no entorno, pode fazer como você quiser. Depois que eu fiz as duas partes principais, no caso as costas e a frente, no meio, para fazer o fundo da peça, eu peguei um outro retalho de sintético, que é o mesmo sintético da aplicação, e realmente é só um pedaço de retalho, tá, gente? Na medida em que eu preciso. Então, eu tenho as três partes, o fundo, a parte da frente e a parte das costas. As medidas sugeridas eu vou deixar na descrição do vídeo, depois você olha. Eu vou estruturar essas três partes numa manta e eu preferi utilizar a manta R2. Essa manta R2 ela tem cola dos dois lados e eu vou posicionar as partes dessa forma. Eu vou deixar a manta sempre maior, cerca de 1 centímetro a 2 maior do que a medida que eu preciso, em todas as laterais. Depois que eu cortei, eu vou unir as partes dessa forma, direito com direito, tanto na parte de trás como na parte da frente, fazendo uma costura de um pé de máquina. E vou unir as três partes. Depois que eu uni as três partes, fica assim, eu já rebato a costura, eu costuro, viro e rebato dessa forma. Fica assim. Eu vou agora aquecer um pouquinho com ferro para a cola da manta aderir um pouquinho nas partes. Então, eu não coloco o ferro direto por cima das partes, porque eu tô trabalhando com tecidos sintéticos e não são 100% algodão. Ela deu uma leve aderida e eu vou fazer agora as costuras de segurança em todo o contorno desse retângulo, que por enquanto é um retângulo, né? Fica assim. Eu aproveitei e fiz umas costurinhas de quilting a mais.
E agora sim eu vou cortar a manta no mesmo tamanho desse retângulo, que vai ser a minha nécessaire. Feito isso, já dá para perceber como a peça vai ficar, né? É um retângulo que quando a gente dobra, o sintético fica no fundo e ela fica quase um quadrado, tá? Mas não é um quadrado, é uma medida boa para fazer uma nécessaire média. E aí já dá para ver a parte das costas, dá para ver a parte da frente, dá para ver o sintético, tudo certinho. Então, essa estrutura você pode fazer conforme você queira, usando os seus retalhos. Eu vou fazer um fechamento em zíper e eu vou fazer um fechamento com zíper já com acabamento. Então, a partir da boca da peça aqui, ó, nessa parte, eu vou contar da extremidade para dentro 1,5 cm. Vou fazer uma marcação, vou colocar um alfinete e na outra ponta eu também vou fazer uma outra marcação da extremidade para dentro de 1,5 cm. Depois que eu marquei, eu já tenho uma ideia onde vai ser o zíper. Esse é um zíper a metro. Eu vou costurá-lo na beiradinha, respeitando as marcações. No entanto, eu vou colocar o cursor antes. Para colocar o cursor, eu já vou cortar uma medida ideal que eu vou utilizar. Vou colocar o cursor e vou já fazer a costura do zíper já na peça. Sempre a gente faz o acabamento desse zíper costurando na beiradinha dele. Nesse caso, eu vou fazer um acabamento que se chama terminal de zíper com um retalhinho de sintético. Então, já vou colocar retalhinho nas duas pontas. É um retalhinho de 4 centímetros de sintético que eu vou costurar e ele vai ficar dessa forma. E para costurar o zíper, eu já tenho que ter o forro, que é um tecido no tamanho do retângulo que eu preciso. Então, já tenho o zíper, já tenho o forro e agora a gente vai para a montagem da peça. Como eu vou fazer isso? Eu vou achar o meio da peça, o meio do forro, o meio do zíper e vou posicionar esse zíper centralizando e virando ele direito, ou seja, o trilho do zíper virado para o direito da peça e centralizado, e o cursor fechando para a minha esquerda. Feito isso, eu vou colocar o forro e vou passar uma costura. Você pode fazer a costura de segurança só no zíper e depois fazer a costura definitiva. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois que eu fiz a primeira parte aqui, já ficou assim, eu já virei e já rebati a costura com um pé de máquina. Vou fazer exatamente o mesmo do outro lado. Posiciono o zíper, agora fica mais fácil para centralizar. Faço a costura de segurança, posiciono o forro e faço a costura definitiva. Se você tem dificuldade, coloque alfinetes, presilhas, o que for preciso para costurar retinho. Depois que eu finalizei, eu vou rebater essa costura, mas antes eu vou abrir esse forro porque eu quero que essa peça tenha uma abertura no final, ou seja, no fundo. Então, eu vou cortar esse forro ao meio, vou ficar com o forro em duas partes, vou ajeitar bem, rebater a costura com o forro aberto. Se você consegue fazer com o forro fechado, eu já fiz várias vezes aqui no canal, você pode fazer também, tá? Não precisa abrir esse forro. Mas nessa peça eu quero que a abertura fique no fundo, então eu já aproveitei, abri o forro e agora vou rebater a costura, vai ficar dessa forma. E agora eu já separo as duas partes do forro para um lado e a parte do corpo para o outro lado. O que eu tenho que prestar atenção é nas emendas, tá? As emendas do tecido, elas têm que bater, aí eu tenho uma emenda do fundo, então tem que bater nas laterais.
deixo a peça bem certinha nas emendas, acerto bem para não ficar torto depois. A parte do acabamento em cima, eu também tenho que acertar bem, aonde começa o forro, aonde começa a parte de fora da peça, e vou usar essas presilhas para deixar tudo bem presinho, mas você pode utilizar alfinetes também. Vou fazer as costuras primeiro nas laterais, já pegando o forro e parte de fora. E depois que eu fiz essas costuras nas laterais, eu vou fazer a marcação da caixinha de leite. As medidas sugeridas estão lá na descrição do vídeo, você pode ver depois. Corto e vou reforçar as costuras aonde eu já cortei. Você pode cortar antes de montar a peça, isso é opcional e você pode fazer também, tá? No caso, eu preferi cortar depois por causa das emendas dos tecidos. E a mesma caixinha de leite eu vou fazer no forro. Para fechar, então, eu reforço as costurinhas aonde eu cortei, fecho e ela vai ficar dessa forma. Tanto no forro quanto no corpo da peça. Feito isso, eu quero que esse forro fique fixo, então eu vou pegar lateral com lateral, dessa forma, vou unir lateral com lateral e fundo com fundo, ou caixinha de leite com caixinha de leite, numa lateral e na outra. Vou unir e passar uma costurinha bem na beiradinha para fixar o forro. Faço isso nas duas laterais. Depois que eu costurei, vai ficar assim uma trouxinha, parece que vai dar errado, mas não vai. Aí eu pego a abertura que eu deixei no fundo do forro, por essa abertura eu vou passar toda essa trouxinha que é a minha peça. Faço isso devagar, para que não rasgue a costura do forro, e ajeito bem a peça de forma que eu vou ver a abertura no fundo. Essa abertura você pode costurar à máquina ou à mão, fica a seu critério. Feito isso, a peça tá pronta, assim como as necessaires que eu venho mostrando no canal. A peça ficou assim, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!